Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o trailer da segunda parte de Gossip Girl que foi lançado nessa quarta-feira, dia 10, e é óbvio que eu vou falar de todos os detalhes do que a gente tá esperando, porque voltaremos com o conteúdo semanal aqui de Gossip Girl pra falar de cada episódio. Então, pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes pra vocês. Assim, gente, quem assistiu ao meu vídeo sobre o último episódio, o geralzão da temporada, sabe que eu gostei da série, mas que eu esperava muito mais, principalmente porque a gente teve vários episódios bem mornos dentro dos que haviam sido lançados. De verdade, 2 ou 3 eram mais animadores, mas com a vinda desse trailer parece que realmente a frenesia vem e que vai ser muito mais pesado, e eu espero que sim. Até porque nesse trailer a gente viu o trisal, viu que o outro triângulo, que apesar de não ser trisal, tá em um conflito constante aí, também tem outras possibilidades pro trisal, enfim, vamos falar de tudo. Eu tenho que começar falando que eu amei a trilha sonora desse trailer. A gente tem aí Seven Rings, da Ariana Grande, que traz todo o contexto luxuoso, e luxo a gente sabe que vai ter, né? Gente, essa mesa aí de café da manhã, que provavelmente é pra Julian, que tem Chanel, Gucci, Louis Vuitton, um monte de coisa, sério, manda, esse é o mimo que eu quero receber. E tem um momento também com as joias ali da Cartier, manda pra cá esses Seven Rings, porque I want it, I got it. Não tão fácil quanto elas, mas eu gostaria. E outra coisa que eu já tenho que falar de cara é que eles estão com visual novo. Só que quem realmente chama muita atenção com esse visual novo é a Monet, porque ela tá ruiva. Eu acho muito interessante ressaltar isso, porque a gente vê a Monet diferente aí ao longo do trailer, antes com o visual que ela tava e depois ela ruivinha. Eu acredito que essa mudança de visual pode vir ali depois do Thanksgiving, porque a gente sabe que vai ter um episódio de Thanksgiving, e já deixo aqui, ó, que episódios de Thanksgiving são os meus favoritos. Gossip Girl, não me decepcione, porque os episódios de Thanksgiving, pra quem não sabe, da Gossip Girl original, são icônicos. É quando a treta estoura. E parece que vai ter muita treta estourando aí. Então é um momento de break ali, de festas e tudo mais. Então depois ela deve estar com essa franja e ruiva gatíssima. E assim, apesar de estar ressaltando bastante aqui a Monet, né? Ela e a Luna não tiveram tanto contexto. Eu queria que eles dessem mais contexto para as duas, porque eles falaram que elas não iam ser só minions daquelas que seguiam, que iam ter vontade própria. Então eu tô esperando para desenvolverem mais elas. Lembrando que no final da temporada a Monet acabou brigada com elas, e esse trailer deixa entender que elas vão retomar a amizade, até porque depois, em certo momento, a gente até vê uma tela de computador e tem uma postagem que parece ser sobre a Julian, a Monet e a Luna, sobre a amizade delas, e lá nesse post estava escrito assim: cada grupo de amigos tem um tipo de cada, então deve ser provavelmente assim, tipo, a fofoqueira, a que trai os amigos, sei lá, deve ser num contexto bem assim, ácido, né, de Gossip Girl, e falando de cada uma delas, e na hashtag tava Julian, a Monet e a Luna. A Audrey eu não cheguei a ver, então bem provavelmente é muito sobre o contexto dessa amizade, dessa briga que elas tiveram, mas nesse trailer a gente viu que vai ter uma retomada, até porque pra ter essa retomada tem que ter uma treta, e treta é o que vai ter pro lado da Julian, do Obi e da Zoya, porque a gente vê que eles continuaram a relação, e tem um momento até que a gente vê a Julian, ela levantando da cama, então bem provavelmente ela e o Obi devem estar saindo com frequência desde os eventos finais de Gossip Girl, que eles se beijaram lá no protesto, e o Obi falou que ainda gostava dela, principalmente depois do amadurecimento que ela teve ao longo da primeira parte, e parece que a Julian não quer ir muito pra frente com esse relacionamento, porque parece que tá rolando uma culpa aí. Ela fala que queria que eles fossem só amigos, e o Obi fala que não, que amigos não fazem o que eles fizeram, ou seja, provavelmente eles transaram, e é esse contexto do momento ali que a Julian levanta da cama. Mas a gente também tem um outro momento que vê que o Obi dá um beijo na Zoya. Eu não acredito que vai ser depois dela descobrir tudo, porque isso vai ser publicado, vão tirar foto da Julian com o Obi, e assim a Zoya
Zoya vai descobrir. Ela pareceu bem brava e com toda a razão, né? Mas assim, gente, se tem um grande culpado em toda essa história, o primeiro lugar é o Obi. E eu acho que as coisas não estão tão boas assim pro Obi, porque ele parece estar bem bravinho a ponto dele brigar em um jogo ali na escola. E eu acredito que muito disso é porque talvez a Julian, ela não queira continuar com o relacionamento, principalmente depois de tudo que vai acontecer com todo o Exposed. Ela também vai ser cancelada. E a própria Zoya parece que não vai medir esforços pra detonar ela, porque ela fala que os dois vão merecer o que tava por vir. Eu acho que a Julian vai contra-atacar. Ela não vai ficar só nessa de boa samaritana e depois pedindo desculpas, que nem ela fez na parte 1. Acho que ela realmente vem com tudo, junto, lógico, com a ajuda da Monet e da Luna. Até porque, em certo momento desse trailer, a gente vê que a Julian vai ser cancelada. A gente vê que tem várias pessoas com plaquinhas, né, protestando contra a Julian. Em certos momentos, a gente também vê ela meio se escondendo, assim. Então, ela tá com boné, tá com moletom. Eu acho que isso faz muito sentido, principalmente se tiver toda essa questão com a Zoya, porque lá no aniversário dela, ela tinha pedido desculpas pra Zoya, porque ela não sabia todo o contexto do vídeo e tudo mais, e ela queria ser uma boa irmã, tanto que toda essa mudança dela falar que ela queria ser mais natural, tipo, não usar maquiagem, ser mais transparente com o público dela, veio muito por essa atitude errada que ela teve com a Zoya. Então, obviamente, isso teria uma cobrança do público, sabendo que publicamente ela tava lá pedindo desculpas por ter sido horrível e vendendo uma vibe super good vibes e tudo mais, e no final ela tava atraindo a irmã. Não sei se vai ser só esse contexto, se vai existir um novo contexto, mas o público obviamente iria cobrar essa atitude dela. E aí a gente vê a Monet falando pra ela acabar de vez com ela. Eu não sei se vai ser relacionado a Gossip Girl, porque a gente sabe que, por exemplo, na Gossip Girl original, as que eram mais atacadas era a Blair e a Serena. E a Serena, ela tinha uma rixa muito grande de tentar descobrir a Gossip Girl e tudo mais. Então pode ser que seja relacionado aqui a tentar descobrir quem é a Gossip Girl e acabar com ela. Mas eu realmente acredito que seja com relação a Zoya, principalmente depois de tudo que aconteceu, dela ter sido cancelada, o negócio dela ter sido prejudicado. Honestamente, me convençam pra ver de que lado eu vou ficar, porque o que foi mostrado na primeira parte, eu já achei bem errado a Zoya se relacionar com o Obi desde o início, mas no final das contas, quem é o mais erradão de todos era o Obi, porque ele basicamente abandonou a Julian pra ficar com a irmã dela, e aí agora eles atraindo a menina que ele deixou a Julian pra voltar pra Julian. Então, assim, no final, o erradão é o Obi, e eu queria que o Exposed fosse dele, fosse pra ele. Mas deixa aí nos comentários de que lado que você tá. Até porque, assim, gente, eu queria realmente ver as irmãs se dando bem, de verdade. E é bem provavelmente nesse momento que a Monet retorna pro grupo, porque muito dela ter saído é porque ela também não concordava com o direcionamento da Julian. E ela voltar nesse momento faz sentido, porque é justamente quando ela fala que tem que destruir ela, assim, que meio que sempre foi o que ela quis. Então eu acredito que é aí que vai ter a retomada do grupo, e acredito que não vai ser algo que vai demorar muito nessa parte 2. Mas agora, passando de um triângulo amoroso de forma não consensual para um de forma consensual, óbvio que vamos falar do trisal da temporada. No final da parte 1, a gente viu que o trisal foi formado. Max, Audrey e Aki realmente estão num relacionamento, e parece que vai rolar tipo um lance meio real, assim, de relacionamento sério. Por exemplo, tem certo momento que a gente vê que eles estão juntinhos, parece estar vendo meio que um filminho à noite, assim. Mas não tem ninguém inocente aqui, não. Sabemos que terá muitas cenas picantes, a ponto da gente ter uma cena na igreja. E é até interessante, porque nesse momento a gente vê eles falando que eles precisam de uma intervenção. Eu não sei se a intervenção vem porque, pô, eles fizeram numa igreja, ou se é porque eles estão bem naquele início, sabe, de relacionamento que tá tudo muito quente, e aí é pegação o tempo todo, e aí a ponto deles fazerem até na igreja, e por isso eles precisam da intervenção. Então, assim, gente, esperem o início de temporada na maior pegação mesmo. Mas eu acredito também que talvez o trisal seja algo temporário, porque ao longo aí do trailer, a gente vê que cada um deles acaba se envolvendo com uma pessoa diferente. A gente vê que o Aki, ele acaba se envolvendo com um cara loirinho, e isso é extremamente
extremamente importante porque o Aki, ele precisa entender algumas questões da sexualidade dele, muito por ele ser reprimido, pelo menos por parte do pai, pelo que deixou claro na primeira parte. Então ele ainda precisa se entender em algumas questões. E esse loiro que aparece aí com o Aki parece ser muito o cara que aparece com a Luna lá no início do trailer. Então é bastante interessante. Eu não sei se de repente vai ser um namorado da Luna, o que vai ser, mas se for a mesma pessoa, pode dar um rololô aí. E a gente também vê o Max ali com uma outra mulher, mas a gente sabe que o Max sempre foi da loucura, então não é algo que ele necessariamente precisaria ficar restrito dentro do relacionamento. É algo de se esperar do personagem, mas a gente também vê a Audrey se envolvendo com outra pessoa. E eu acredito que possa incomodar um pouco o Aki isso, porque tem certo momento que ele e o Max, eles estão conversando sobre algo, e o Max fala pro Aki que se ele tá no topo, ele não pode se render. O que bem provavelmente eu acredito que seria relacionado ao namoro deles, né? Porque ele sempre vai ser a prioridade pra Audrey, independente deles estarem num relacionamento aberto e tudo mais. Então talvez por ele ser a preferência, ele tá no topo ali, pra ele não desistir desse relacionamento. Ou de repente pode ser algo mais pessoal com relação aos pais dele, e faria sentido também que ele fosse falar com o Max, porque o Max, ele tem uma sexualidade muito livre. Só que eu acho que esse novo relacionamento da Audrey não vai ser tudo flores, até porque em certo momento do trailer a gente vê uma pessoa empurrando o que eu acredito ser a Audrey, por ser uma pessoa loira, né, numa torre, e a torre cai em cima dela. Então será que é de repente uma namorada desse cara? E como a Gossip Girl tá toda frenética aí, com certeza vai falar do trisal, vai falar da quebra de relacionamento deles, com que eles estão se relacionando. Em uma dessas postagens ela vai descobrir que a Audrey tá se relacionando com o namorado dela. E outra coisa que eu tenho que falar sobre essa cena também, essa cena ela é muito icônica, porque na Gossip Girl original tem uma cena exatamente assim, que era no aniversário da Blair. A pessoa, ela caía no chão, aí ela falava que tava tudo bem. Era até uma convidada especial, não lembro exatamente o nome da pessoa, mas quando ela vai se levantar ali do chão, ela vai e puxa a toalha e cai uma torre de chocolate nela. E aí ela fala, ai, eu não tô bem. E essa cena é bem isso, é uma torre que cai, não é de chocolate, é um líquido ali, mas remete muito a essa cena original de Gossip Girl, então eu adorei ver isso. E outra coisa que eu não posso deixar de falar sobre o Max também, é que parece que, apesar dele estar super feliz ali com seus relacionamentos, ou seu relacionamento com o trisal, a gente vê que o professor não vai deixar ele em paz. Ele parece bem ameaçador, e a gente não pode esquecer que no final da parte 1, o Max tinha enviado um vídeo dele com o Rafa, transando pra Gossip Girl, e o Rafa, ele tinha acesso a Gossip Girl e ele deletou. Então é bem capaz do Rafa, ele tá envolvido com a Gossip Girl, porque meio que um guarda ali o segredo do outro pra ninguém se dar mal. Só que o Rafa, ele vai ser coisa pesada, sabe? A gente também ouve o Rafa falando que um tá se voltando contra o outro, então acho que é bem a intenção dele mesmo ser algo pesado e acabar de vez com todos, não necessariamente só com o Max, mas lógico, o Max tem uma personalidade ali. E esse trailer deu a entender que a Gossip Girl, ela vai estar muito frenética, a ponto dos outros noticiarem sobre ela. E é muito interessante porque no momento que fala que tava nos TTs, tava no New York Times, também tava na CNN e tudo mais, dando uma grande proporção que a Gossip Girl atingiu, eu acredito que seja ou relacionado aos posts da Julian, porque ela é uma celebridade, a gente viu que ela tá sendo cancelada e tem as pessoas protestando com relação a ela, mas a gente também vê a Kate falando, você quase acabou com a vida de uma criança, né? Ela fala kid, pode ser de um adolescente, que eles são, né, no caso. E aí eu acredito que pode ser algo que o Rafa postou sobre o Max, um contexto realmente muito pesado. Apesar que assim, tipo, eu acho bem hipócrita da Kate ela falar isso, porque tendo em vista tudo que ela já postou até agora com relação a Julian, a Zoya e todo mundo, ela também podia facilmente ter acabado com a vida de algum deles, sabe? Eram umas exposições bem pesadas, então acho que ninguém aí tá limpo pra julgar o outro, mas eu realmente acredito que o Rafa, ele vai ser mais pesado, mas é interessante também porque nesse trailer deixa claro que a Gossip Girl vai passar
para outra pessoa. Então a teoria estava certa, gente. A gente imaginava que a Gossip Girl não ia ficar só com os professores e bem provavelmente depois de toda a proporção que atingir, né, no New York Times, etc., eles vão ter que passar adiante para não se prejudicarem. Tem um certo momento que a gente vê até a mãozinha da Kate passando algo para alguém. Tem também uns momentos aí enigmáticos, né, de alguém de xadrez recebendo o envelope e parece ter um pendrive lá dentro. E aí no final do trailer da parte 2 da primeira temporada de Gossip Girl, a própria Gossip Girl narra falando que eles, ou no caso a gente, também vai ficar super feliz que ela não ficou longe tanto tempo. Se isso for uma fala utilizada pra série, eu acredito que ela deu uma sumidinha e no Thanksgiving vai postar pesadíssimo a fofoca de todo mundo, porque era algo que acontecia bastante. O Thanksgiving, ele vinha com esse contexto de ser o grande revelador de segredos e tendo, né, ele agora, esse episódio, se ela sumir um tempinho, é bem capaz de voltar nesse momento. Mas se tratando da gente, né, é uma frase ambígua, né, eu acho que serve pros dois. Mas pra gente seria por a gente não ter esperado tanto tempo esse ato de uma parte para outra. E eu espero que sim, viu, gente? Porque esse trailer, ele pareceu realmente muito mais frenético, me pareceu ter a essência do que era Gossip Girl, muita treta e cada vez dando mais direcionamento para outras tretas acontecerem. Eu acho que esse ato, de uma forma geral, ele foi bom sim, porque eles conseguem entender o que funciona, o que não funciona, porque algumas coisas foram gravadas depois que a primeira parte encerrou. Então, por exemplo, os professores não serem mais a Gossip Girl pode sim ser uma resposta da rejeição que teve. Então, isso permite com que a série vá para um direcionamento. Não tô falando que eles vão fazer tudo que as pessoas querem, mas entender que o direcionamento que eles deram inicialmente não foi dos melhores e que, inclusive, fez muitas pessoas não gostarem da primeira parte de Gossip Girl. Muita gente estava empolgada e não curtiu tanto. Eu, particularmente, curti, mas eu esperava mais. Então eu realmente espero que a Gossip Girl, quando fala com a gente, né, seja justamente sobre isso, da gente não se arrepender da espera e que vai ter essa recompensa. A gente vai ver a essência da Gossip Girl e a gente vai curtir cada um desses episódios, pelo menos é o que eu espero, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse trailer? Teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!